Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral. Estou assistindo aqui a Premier League. Premier League não, a Copa da Inglaterra. Olha aqui, ó. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui no canal do Cavaleiro você tem os santos palavrões, aqueles que Deus tem preparado para sapecar os pecadores. Principalmente os pecadores, mas principalmente os vagabas do ministério. Esses chacais, sanguessuga. Olha aqui, ó. Vou sapecar o ministério agora. Existe uma palavra aqui, ó, nas cartas. Olha, a falibilidade dos projetos humanos. Ou seja, projetos de pecadores CCBistas não vale merda. Projetos de pecadores CCBistas. Olha aqui, ó. Aqui o Tiago escreveu o seguinte, abre aspas para o Tiago, o apóstolo. Ele disse, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o que é o certo fazer. Aquele que sabe que tem que fazer assim e ele faz assado, ele comete pecado. Aquele que sabe, e muita gente sabe, que tem que fazer o certo, o reto, retidão, não é reto não. Sua mente poluída já achou que era o reto. Mas reto de retidão, aquele que sabe o que é reto de retidão e não faz, é filho de Adão. Aí você faz assim, mas isso aqui é só dar uma cesta básica, dar um fogão usado, uma geladeira usada, fazer um favorzinho aqui, outro ali, dar uma coletinha na igreja, que está tudo certo. É? Você acha isso, né? Você está seu barriga enganado. Você está redondamente enganado. Isso aqui é porque a pessoa que é carnudo, ou pirata, ou obscurantista, ou papagaio de pirata, ele acha que ele dá alguma coisinha, fazer alguma coisinha material, ele já é santo, ele já vai para o céu. Isso aqui não está se referindo a isso. Também, claro, também, óbvio, né? Que você tem condição, você vê um irmão passando necessidade, padecendo necessidade. Se você não fizer, é óbvio que é pecado também. Mas tem muita coisa pior de que bens materiais, rapaz. Bens materiais, se você não comer uma comida boa hoje, semana que vem você come. O ano que vem você come. Estou exagerando. Mas dependendo das condições, é o ano que vem mesmo. Isso aqui não é profecia, não. Isso aqui é só, sabe? Força de expressão. Então, dependendo das condições, se você não puder comer um contrafilé hoje, mês que vem você come. Mas tem coisas, meu amigo. Quando se trata de salvação, tem coisa muito pior, rapaz. Que a maioria, a infinita maioria, quase todo mundo que saiu da congregação, não saiu foi porque estava passando fome. Não saiu foi porque não tinha um terno para congregar. Não saiu não foi porque não tinha um instrumento para tocar. Não saiu, sabe? Não saiu porque ele foi o quê? Porque ele foi ofendido, pisado, humilhado, ultrajado. Sabe? Foi por causa disso. Ele foi caluniado e acusado numa causa e não era culpado. Como ele não queria fazer uma besteira, aí saiu. Não foi porque passou fome. Não foi porque não tinha o que vestir. Não foi isso não. A maioria das pessoas que odeia a congregação, que sai da congregação, foi ofensas morais. Ofendeu a dignidade dele. Ele foi acusado, ele foi injustiçado. Ele viu sacanagem e não aguentou e caiu fora. Então é o seguinte, vou chegar ao ponto. Isso aqui está se referindo a isso. Isso aqui está se referindo, porque os apóstolos
Uma ou outra vez eles deram uma pincelada nas coisas materiais. Mas a intenção dos apóstolos não foi pegar uma carta para falar de comida, de cesta básica, não, rapaz. Para falar de mesa, não. Foi para falar de alma. De salvação de alma. De sacanagem, de conspiração. Foi para isso. Vou dar exemplos aqui. O cavaleiro CCB vai passar a visão aqui e vai dar exemplos. Porque o cavaleiro dá exemplos. Então você faz se você quiser. O problema é seu, se eu estou falando aqui. Sabe? Meu problema é o que falar. E se você não concordar, vai se lascar também. Aqui, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz. O bem aqui não é só isso, não. Material. Eu já disse. O bem, o que for bom é bem. Não interessa a coisa. Não, se é vida, coisas da vida material e muito mais espiritual. Tá? Bem é bem. Então é o seguinte. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vou dar exemplos aqui para você. Como todo mundo foi novo na graça um dia, ou mesmo que não seja. Por exemplo, você é acusado injustamente. Aí, ou por inveja, ou por conspiração, se você tiver ministério. Eu vou dar exemplo de quem não tem ministério. Depois eu vou dar exemplo de quem tem ministério. Sabe? Você é acusado injustamente. Aqui pode ser no caso de TV, dos tópicos antigamente, ou uma causa qualquer. Você, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo, por exemplo. Você é acusado de... Você é perseguido, injustiçado, levantado uma calúnia, ou você não se entende com o irmão, por uma causa qualquer. Eu não vou dizer a causa, porque aí, sabe, por uma causa qualquer, por um motivo, você se desentende com o irmão. Você se desentende por irmão. Ele é bolsonarista, você não vai com a cara dele. Ou ele é petista, você não vai com a cara dele. Não sei o que, ou por um motivo qualquer, vai. Aí é o seguinte, vai pro ministério. Vai pro ministério. Vai pro ministério. Aí chega lá para decidir a causa, o ancião toma um partido ou aceita a acusação. Você é inocente. Você é inocente. Aí esse ancião mais velho, ele que preside, e pessoas foram no ouvido dele e começaram pessoas importantes que têm influência no meio da irmandade onde você faz comum, foi no ouvido dele, porque é mais influente, família grande. Principalmente se o irmão com quem você tretou for família grande, e para o ministério que vale a família grande, porque tem mais dinheiro, tem mais... Sabe? Então é o seguinte, você tretou com um irmão da família grande. Aí o irmão da família grande tem mais influência no meio da irmandade do bairro, da comum. Aí vai no ministério. Aí o ministério, na hora de decidir a causa lá, vai inocentar aquele e vai dar um puxão de orelha em você. E não necessariamente vai precisar tirar sua liberdade, mas vai dar uma sova em você. Ali, na reunião. Vai dar uma bronca em você, vai dar uma comida de rabo em você, e você não vai gostar, você vai se sentir ofendido. Porque você não é culpado. Aquele cooperador de jovem, ele vai ficar quietinho na maciota. Como se faz os bunda mole, os azulões, os covardes. Né? Porque cooperador tem o cargo dele, cooperador de jovem tem o carguinho dele, sabe? Mas como a família daquele que você tretou é maior, ou tem mais condições, dá mais coleta, tem mais gente que leva no culto de jovem, e você lá não tem, você vai perder a casa. Perdeu, Zé Mané. Perdeu. Aí o cooperador, o ministério, vai pro lado daquela família maior. Aquele cooperador que você faz comum e aquele cooperador de jovem, eles são dois bundões. Cusões, vossos cusões em Cristo. Eles vão ficar quietinhos. E eles vão saber, e eles sabem que você é inocente. Ele sabe o que é o certo ali, mas ele não vai fazer. O que é que ele fez ali? Ele cometeu pecado. Porque ele sabe ali que você não fez aquilo. Que você não fez aquilo outro. Mas como o ancião, o bundão,
que atende, que preside ali aquele julgamento, ele é corrupto? Corrupto no sentido de corrupção espiritual, no sentido de corrupção espiritual. Então ele vai pender para a família maior, porque dá mais coleta, porque tem mais influência, porque tem mais convite para ele almoçar e jantar na casa dele. Então aqueles dois cuzões, cooperador e cooperadores jovens, eles vão ficar quietinhos. Aí eles vão cair aqui, ó. Ele sabe que você é inocente, ou sabe que você não é culpado, mas ele não defende você, porque ele é cuzão, ele é bunda mole, sabe? Ele é pecador, ele é covarde. Ele está enterrando, naquele exato momento, ele está fazendo que nem gato, enterrando o dom. Porque ele é cuzão, ele é bunda mole. Para ele interessa, é o cargo, é o ministério dele. Ele não vai te defender, ele não vai fazer que nem Moisés fez lá. Sabe o que nem Moisés fez lá? Ele decidiu, ele matou o egípcio para defender o judeu. O hebreu o judeu não, o hebreu. Sabe? Ele saiu para defender. Então esses dois cooperadores jovens, esse cooperador e o cooperador oficial, o cooperador de jovem e o cooperador, eles são cuzões, então ele sabe o que é certo. Mas ele não teve coragem, ele pecou. Ele pecou. Isso aqui, não adianta você reclamar na justiça. Isso aqui é pecado para Deus, isso aqui é pecado espiritual. Isso aqui ele pecou. Isso aqui ele vai dar conta a Deus. Pode ser em vida ou pode ser não. Entendeu o que é saber fazer o bem e não fazer? Se ele decide, se ele compra a causa da justiça e fala não, se ele chega para o ancião lá na reunião, dizer não, irmão, chega assim para o ancião, não, esse irmão aí eu conheço ele não tem culpa disso não. Aí a outra família vai dizer, irmão, mas quer dizer que eu estou errado? Não estou dizendo que você está errado, mas esse irmão aí não, vamos ver direito, mas esse irmão aí eu conheço ele é gente boa, ele é isso e aquilo. Não, ele não é culpado. Não estou dizendo... Se ele pelo menos chegasse com essas ideias e dissesse, não, pode ter outra coisa aí, mas esse irmão aqui não, sabe? Mas ele não tem coragem, rapaz, porque ele sabe o que é bom, o que é certo, mas ele não faz. Porque ele está preocupado com a glória dele. Ele não quer ficar indisposto com ninguém. Ele vai pela parte mais forte. Ou ele peca. Aí ele peca por omissão. Porque ele sabe o que é o bem e não faz. Pecou. É covarde, é bunda mole. Para que ser? Aí diz que Aí se diz que é soldado e valente. Se mostra valentia, é nessa hora, vagabundo. É nessa hora que você mostra que é valente ou vagabundo. Covarde. É nessa hora que se mostra para Deus se você é valente no espírito. Valente no espírito para defender a causa. A causa da justiça, a causa da verdade, a causa da equidade, a causa da retidão, a causa do bom siso. A causa de defender o que é certo do que é errado. Se você não fizer isso, você é um vagabundo, cuzão e um covarde. Você não é soldado de Deus. Você é um filho da puta. Hein? Você sabe o que é o bem, mas não faz. Por quê? Porque você é um covarde, você é um mercenário. Então, aí, quando passa isso aí, no meio do povo, aí chegou mais um valente. Sabe quando chega um cooperador, um ancião, em algum lugar, em alguma rodinha de pecadores sem ser besta, chegou mais um valente. Aí um puxa-saco lá, um profetão, diz, chegou mais um valente para puxar o saco do ministério. Valente é uma porra, isso é um covarde de bunda mole, rapaz. Para pecadores ser besta, para puxar saco, é valente. Mas para Deus é um covarde de bunda mole, é um cuzão. Esse é um exemplo. Vou pegar outro exemplo. Um cooperador de jovem, um ancião, um ministério. Tem uma treta lá entre dois ministérios.
Pode ser disputa de poder, pode ser alguma coisa lá, sabe? Disputa de poder. Pode ser. Você quer o quê? Um ancião com cooperador de jovem? Pro ramo, um ancião com cooperador de jovem. Um ancião com cooperador de jovem tem uma treta lá. O ancião está perseguindo o cooperador de jovem. O ancião está perseguindo o cooperador de jovem. Aí vai para uma reunião regional. Vai para uma reunião regional. O ancião está perseguindo o cooperador de jovem. Na reunião regional, os anciãos, os diáconos, os amigos daquele ancião, vai pender para o lado dele. Vai pender para o lado do ancião, porque é sempre assim. Na hora H, sempre vai para o lado mais forte. Os covardes vão para o lado mais forte. É como o Centrão em Brasília. Sempre vai para o governo, porque no governo tem dinheiro. Sabe? Então, na hora H, os oportunistas, os cuzão, os bunda mole, eles vão para o lado mais forte. Então, nessa treta que o ancião está perseguindo o cooperador de jovem e a causa chega na regional, o Ministério da Regional vai para o ancião, rapaz. Vai tender para o ancião. Aí vai sentar o cooperador de jovem. Vai dar ou sentar ou dar uma bronca, dar uma comida de rabo, vai envergonhar na frente dos outros ministérios. Porque açoite quer dizer isso. Vai envergonhar, vai fazer uma moção. Sabe que nem a Assembleia faz? E a Câmara dos Deputados, o Senado faz? O Senado, quando não gosta, por exemplo, de um embaixador, que o embaixador fala abobrinha lá, o que é que eles fazem? Faz uma moção de repúdio, publicamente. Ou contra outro senador, faz uma moção de república. Ou seja, uma comida de rabo pública. Então nessa causa aí, o Ministério vai dar uma comida de rabo no cooperador de jovem, que a treta é com o ancião. O cooperador oficial, onde esse cooperador de jovem faz comum, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar quietinho. Porque ele é cuzão, porque ele é bunda mole, ele é covarde. Então ele vai ficar quietinho. Ele não vai ter coragem de levantar, puxar a espada e botar assim no meio das pernas, desembaiada, e defender o cooperador de jovem. Porque antigamente nas tribos, lá na Idade Média, lá nas épocas passadas, tinha uma reunião assim de conselho de guerra, e aqueles líderes tribais iam entrar em guerra com um reino. Então, na hora do conselho de guerra, o líder da tribo puxava a espada, fincava assim no chão e ficava assim em cima dela, né? E começava a defender a causa. Sabe? Ou senão, quando ele não concordava, ele puxava a espada, que era uma declaração de valentia que não concordava com a causa. Então, nessa hora aqui do conselho, que o ancião versus cooperador jovem, o cooperador oficial dele não vai ter coragem de falar, mesmo sabendo que o cooperador do jovem é vítima da perseguição do ancião. E às vezes, até esse próprio cooperador do jovem é vítima, ou já foi perseguido pelo ancião, ou açoitado, sabe? Por quê? Porque ele é um covarde, rapaz. Ele está preocupado com o cargo dele. Ele está preocupado é que a mulher dele é esposa de ministério. Porque esposa de ministério, quando chega no lugar, irmã, esposa do cooperador. Aí, irmã, senhora, esposa do cooperador. Irmã, sou sim, pela graça e misericórdia de Deus. Senhor, meu esposo foi tempo no ministério. Sabe? Porque ele tem muita coisa. Ele não vai defender ninguém. Porque se ele perder o ministério, a mulher dele não vai gostar, porque ele já não vai ser chamada de... irmã, sou cooperador, o esposo da irmã é cooperador. Irmã, tem problema, tá sentado aqui, sabe? Perde os convites. Chega a esposa do cooperador, chega lá na salinha da costura, tem acesso livre, ela é esposa do cooperador. Então, irmã, esposa do cooperador, a melhor cadeira é para ela. Se não tiver café, vai buscar e faz, porque é esposa do cooperador.
Tem bolo? Deixa para a esposa do cooperador, ela vai vir aqui, já é marcado que ela vai lá, então já deixa um bolo especial, um café especial, com leite especial, tudo especial, porque a esposa do cooperador vai lá na salinha de costura. Então esse cooperador, ele tem a perder. E ele não vai fazer o que é. E ele não vai fazer isso aqui, ó. Aquele, pois que sabe fazer o bem, ele conhece o cooperador jovem dele, ele sabe que o cooperador jovem não é culpado da causa, mas ele não vai defender, porque ele é covarde. Ele sabe fazer o bem, mas não faz, peca. Se você conhece a causa da justiça, se você, vós todos pecadores, qualquer um, se você conhece a causa da justiça, a causa da verdade, a causa da retidão, a causa da moral, a causa do bom siso, o caminho reto. Se você não defende, você é pecador, rapaz. Você sabe o que é certo, mas não defende o que é certo. Em outros casos, você se envergonha do reino de Deus, porque o reino de Deus prega a justiça, prega a verdade, prega a santidade, prega o bom siso, a equidade, a misericórdia, as coisas celestiais. Aí você não defende, você se envergonhou. Você sabe o que é certo, aquilo que é bom, e não faz, peca. Você só faz quando lhe convém. Você não é crente, você é oportunista. Você é duplo caráter, mau caráter espiritual. Porque só você faz a hora que te convém. Esses dois exemplos que eu falei aqui são uma causa de quem tem ministério e quem não tem. Mas em qualquer causa, se você não... Em qualquer causa, dois irmãos que não tem ministério. Tá chovendo aqui, peraí. Olha, dois irmãos que não tem ministério. Você está na construção. Eu estou dando um exemplo aqui do lado masculino, do lado dos homens, mas do lado das irmãs também. Você está numa construção, aí você sabe de uma causa, de uma coisa que está acontecendo entre dois pecadores sem ser besta. Aí você está numa construção, aí você ouve conversas de que está acontecendo um caso assim, assim, assado. Aí você não tem coragem de emitir opinião, você sabendo. Você pode dizer assim, olha, não conheço o caso em si, mas se for assim como você está falando, se for assado como você está falando, eu acho que o irmão está errado. Sabe? Eu acho que o irmão está errado. Aí você sabe, você não tem coragem de falar, mesmo sabendo que não tem coragem de falar, você peca. Porque você, de tão covarde que é, não tem coragem de emitir uma opinião, sabendo da coisa certa. É covarde de tudo. E no meio dos pecadores sem ser besta, é cheio de covarde desse tipo. É gente que diz que te ama só da boca para fora. É um amor fingido. Mas na hora H, na hora que o galo canta, o vagabundo sai na tangente. Porque é um Pedro. É um Pedro da vida. Sabe? É um Pedro da vida. Você vê muitos casos aí na congregação, de muitos casos, na hora que o galo cantou, não tem ninguém para defender. Ó, passarinho. Você sabe qual a importância do passarinho na flora? Porque o passarinho, ele come, o passarinho serve para adubar. O passarinho serve para adubar a flora, a natureza. Então ele come, ele chega numa árvore assim e come um fruto de uma árvore. Aí ele sai cagando. Quando faz a digestão, ele sai cagando. Então os passarinhos, eles na flora, eles servem para isso. Você sabe que, se você não sabe, fique sabendo que adubo de galinha é muito bom para adubar coisas. Então, agora vai falar merda, né? É. Então, os passarinhos na flora, na floresta, eles servem para isso.
Porque um come uma árvore, um fruto de uma árvore, e vai para outro lugar e vai cagando. Então vai adubando a floresta. E vai semeando também. Porque aquele fruto que ele comeu vai semeando. Sabe? Vai semeando. O cooperador de jovem é a mesma coisa que nem o passarinho. Ele é um cagão. É um cagão. Por quê? Porque ele ouve aquela merda de doutrina do Braz e das reuniões e sai cagando aquilo que o Braz botou lá no ouvido dele. Então ele come lá aquela palavra, aqueles ensinamentos, aqueles tópicos que o Braz prega para ele, e ele sai cagando no meio dos pecadores, sem ser besta. Aí se tiver uma causa ali, e é cooperador de jovem e cooperador oficial, sabe? Então se tiver uma causa ali, ele não vai defender você, porque ele é um cagão, rapaz. A única coisa que ele serve é para repetir o que o ministério fala, o que o Braz fala, o que o ministério na regional fala. Ele só serve para isso. Ele está ali no culto de jovem, no culto oficial, ele é um papagaio, ele é um passarinho, ele é um cagão. Então se tiver uma causa ali, ele é um passarinho, rapaz. A única função dele é essa. É que sai cagando o que o Braz e que as regionais, as reuniões, para isso que existe reunião. É para esses cagão ficar repetindo o que o Braz prega, o que o Braz ensina e o que a regional ensina. Mas se tiver uma causa ali, e quando tiver uma causa entre pecadores e ser besta, esse cagão não vai defender você não, rapaz. Porque ele quer o ministério e ele é um passarinho, um cagão. É a única função dele. Ele é um papagaio que fica repetindo. Você pode usar assim, eu prefiro chamar ele de papagaio. Você pode chamar ele de cagão também, um passarinho. Então, na hora se você tiver uma causa contra o ancião, esse cagão do cooperador de jovem e esse cagão do cooperador oficial, ele não vai não, rapaz, se meter. Porque ele é um cagão, ele é um puxa-saco dos anciãos mais velhos. Ele não vai te defender. Se você mandar um ancião pra puta que o pariu, ou tiver uma causa lá, e lá o ministério te chamar lá, esse cooperador de jovem, esse ancião, não vai te defender. Se você tá redondo. Então, por isso que tem muita gente que sai da congregação. Porque isso aqui, quando o galo cantar, o cooperador e o cooperador de jovem, eles vão ficar quietinhos lá na reunião, rapaz. Não vão se meter, eles não vão te defender, não. Eles não vão dar testemunho a seu favor, não. Porque eles têm outros interesses. Além deles ganhar com a Irmandade, receber convite, eles ficam bem com o ministério, os anciões convidam eles para ir em outros lugares, congregar, tudo com dinheiro das coletas, do diversos. Eles recebem muito convite, então ele não vai se dispor de defender você. Ele está pouco se lixando para você, rapaz. Você só interessa para ele para fazer volume lá na igreja e dar coleta. Mas se acontecer alguma treta, mesmo isso se você estiver certo. Não estou falando se você estiver errado. Porque se você estiver errado, tudo claro. Se você estiver errado, tudo bem. Porque não vai defender errado. Mas se você estiver certo, você for inocente, ele não vai te defender. Porque ele tem outros interesses, rapaz. Então, aí é o seguinte. Esse cooperador do jovem, eles são passarinhos, eles só servem para isso. Então aqui, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem. Porque se ele te defender, ele está te fazendo bem. Ele está te fazendo bem. Se ele não te defender, ele é omisso e pecador. Ele pecou. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, tem muita gente do ministério que acha
Antigamente na Roma Antiga, o imperador, lá, o César, o que é que o César fazia? Ele pegava um saquinho de dinheiro e ele sabia quem era um dissidente. Ele sabia quem era um senador dissidente, porque o senador era barreira. Então o imperador, ele queria fazer uma coisa e ele sabia, ele mandava alguém procurar saber quem era contra e quem era a favor aquilo que o imperador queria fazer. Então o que é que ele pegava? Ele pegava um saquinho de dinheiro, de ouro, moeda de ouro, e ele ia na casa daquele que era contrário, aquele que queria. Ele pegava um saquinho de dinheiro e ia na casa daquele que era contrário o que ele queria fazer. Aí chegava lá e tal, bababá, e comprava o voto. Ou o que ele fazia? Ele pegava uma pessoa bem conceituada na sociedade e indicava como senador, como cônsul, procônsul, e dava cargos de influência. Para quê? Para esse comprado, uma vez lá com cargo, ele fosse persuadir e angariar votos no Senado para aquilo que o imperador queria que ele fizesse, aquilo que ele queria fazer. É assim que funcionava a corrupção, tipo Brasília, sabe? Então o ministério é assim também, rapaz. O ministério é assim também. Então, o ministério é o seguinte: se você não tem cargo, ou nem não tem cargo, você tretar com o ministério, ou mesmo que você tenha, mas dependendo do que você tenha, o ministério funciona assim também. Ele vai na casa, ele vai persuadindo assim também para apoiar a causa dele. E pouca gente vai querer bater de frente com o poder. Aí peca. Pouca gente, ou quase ninguém não, porque eu defendo. Então você não pode dizer quase ninguém, porque aí também eu estaria me tirando. Mas pouca gente tem coragem de bater de frente com o poder maior. A pessoa analisa e vê que aquele poder maior, que ele tem mais a perder do que a ganhar, defendendo aquele mais fraco, ele não vai comprar briga. Ou seja, ele pecou. Porque mesmo que tenha dois anciãos numa treta, ali não é a questão do certo ou do errado. A questão ali já não é certo ou errado. Se eu for pro lado eu vou perder isso. Se eu vou pro lado, sabe? A questão ali é que é perder menos, não é? A disputa ali não é pela causa da justiça e da verdade. É pelo perder. Então muita gente não vai defender a causa certa. Por quê? Porque se ele perceber que vai perder, ele não vai defender. Sabe? Então tem uma briga de ancião. Outro ancião, tem dois anciãos brigando, tretando. Outro ancião não vai disputar, não vai querer entrar. Mesmo sabendo quem é certo e quem é errado. Porque ele não quer se indispor com ninguém. Ele é um covarde, ele é um bunda mole, é um corrupto. Corrupto aqui no sentido de corromper a doutrina, corromper os valores. Ele não vai defender a causa certa. Porque ele não quer se indispor com ninguém. Aí peca. Que ele sabe quem é certo e quem é errado. Ele sabe quem está certo e quem é errado na parada. Mas ele não vai defender. Aí peca. Depois, que é que Deus ouve oração? Deus vai ouvir a oração do pecador, rapaz? Entendeu? Porque aí a disputa não é pelo certo ou pelo errado. Aí é que ninguém quer perder nada. Quer ficar bem com todo mundo para não perder nada. Quer ficar bem na fita, quer pousar de amiguinho de todo mundo. Aí é omisso, pecador. Ele sabe o que é bom, ele sabe fazer o bem. Olha, se ele fizer assim é o bem. Mas ele não faz. Por quê? Porque ele é pecador. Ele é mercenário. Na hora que o galo canta, ele vaza.
A causa não é a justiça, a causa é os interesses pessoais. Assim como o César fazia lá, as pessoas se vendiam para agradar o César por um saquinho de ouro, de moeda de ouro, ou por um cargo no Senado, ou cônsul, procônsul, alguma coisa. Porque o ser humano corrupto é assim. Ele se vende por alguma coisa, ou dinheiro, ou cargo. Então o César comprava o sujeito pelo um saquinho de moedas de ouro, ou comprava o sujeito pelo um cargo no Senado, no cônsul, procônsul, ou dava um cargo nos tesouros do reino, para ele atender em tal determinada província. Ou comprava pelo dinheiro, ou comprava pelo cargo. No Ministério CCB, é assim também. Ou o sujeito é comprado com cargo, benefícios, glória humana, sabe? Então ele comete pecado se omitindo. Pecou. Enterrou o dom. Ele sabe o que é certo, mas não faz. Por quê? Porque ele é mercenário, covarde e bunda mole. Até mais.